E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Estou com 3 tópicos que eu pensei de ontem para hoje e farei os 3 juntos, costurando aqui na nossa conversa. O primeiro tópico é o seguinte: ontem, ao voltar para casa, eu parei no trânsito e olhei para o lado e eu vi uma árvore toda entrelaçada. A base, ela era bem grossa, consolidada, mas tão logo ela se contorcia e tinham ali, sei lá, cara, umas 5 estruturas de uma única base. E ela se estendia por uma grande altura antes de ter todas as grandes ramificações para os galhos, onde teriam então as folhagens. E ao ver essa árvore eu fiquei muito intrigado, porque eu tenho aqui já compartilhado a ideia da adicção ser como uma árvore. Se temos uma árvore e ela cresce, os seus galhos, e nós podamos um galho, ela cresce para o outro lado, em direção ao sol. E se olharmos isso em uma romantização da adicção, é como se tivéssemos cortado então o galho do vício em álcool, em drogas, mas migrações, aspectos compensatórios continuam existindo. Então é necessário um mergulho muito profundo nas raízes para compreender então melhor a sua árvore, você como árvore. Mas ainda assim, observando a vida, lendo a vida, estando junto à vida, observando-me, tão logo ao lado tinha uma outra árvore totalmente linear, desde a base, crescendo lisinha, por assim dizer, e aí os galhos naturalmente formando junto suas folhagens. E ali eu parei e refleti, cara, nós, seres humanos, dentro de uma ficção, obviamente, somos como árvores. Eu possuo em mim a característica de uma árvore única, totalmente entrelaçada. O meu trabalho, como eu sempre coloco, o meu ofício complementar, ele é composto um core business, acompanhante terapêutico, que é onde eu exerço a maior prática de monetização, capitalização, é a via comercial, por assim dizer. Tenho à frente dos meus livros publicados, que também possuem todas essas mesmas naturezas, mas por ser dentro da editora, existe um mínimo para que eu tenha recebimento e o mesmo ainda não for alcançado. As artes plásticas, eu não consegui receber... Não, eu tive uma exposição de arte que eu tive algumas obras vendidas. Mas também sem nenhuma capitalização, monetização nenhuma. O que mais que eu tenho? Comunicólogo. Existe aqui, né, as características da monetização, que eu já faço parte, mas para alcançar também o valor é muito demorado, porque a contabilidade na conversão de um capital a ser recebido dentro do perfil que eu ainda tenho é muito baixo. As mídias são vitrines. O que mais que eu tenho? É isso, né? É isso. Então o meu próprio trabalho é uma árvore com diversas origens, desde a base até que as suas folhagens junto aos outros galhos floresçam por si. Mas isso ainda, cara, vai de frente
com algumas pessoas que têm os padrões, né? E de novo, cara, sem juízo de valor sobre ser certo e errado, bom ou ruim, melhor ou pior, não é isso, cara. Cada um vai viver a sua verdade, né? Mas nós temos as pessoas que conseguem viver de uma forma mais natural e normal, por assim dizer, como por exemplo, faz a escola, faz o intercâmbio, faz o Enem, nem sei se existe ainda Enem, vestibular, entra na faculdade, faz estágio, trabalha, faz pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É uma árvore linear. Constitui uma família, tem um namorinho, casa, vai ao clube, viaja. É uma arvorezinha linear que também floresce, que também está na vida, que também oxigena. Mas não, para todos, às vezes a vida é uma árvore completamente entrelaçada. Mais do que isso, né? Existe também, aqui já compartilhado nos vídeos, até mesmo a título de lembrança. Para assistir, quando eu digo, já tem aqui no canal. No YouTube, no meu canal, lá no menu principal, no celular e no computador, tem como passar ali, eu acho que tem início, vídeos, shorts, playlist, podcast, assinatura, membro e pesquisar. Eu acho que são essas abas. Aí você vai lá no pesquisar e escreve árvore. Vão aparecer todos os vídeos que eu falo árvore. Se tiver inclusive o título do vídeo árvore, aparecerá, tá? E existe um outro conceito que é o de rizoma. Eu não tenho uma propriedade absoluta para dizer o mesmo, até porque isso vem da botânica, mas ao olhar da característica mais psicológica, ter um campo, um gramado, uma terra, mas com gramas, e não necessariamente sermos frutos da nossa raiz. Então, até mesmo nas questões de heranças genéticas, as nossas heranças das nossas origens, desde os nossos pais, avós, bisavós, etc. Onde ali entende-se uma cadeia continuada. Existe através da rizoma, nossa, eu acabei de perceber como eu vivo uma rizoma. Caralho, vida, tu tá me explodindo, malandro. Eu vou conectar aqui, relaxa. O bagulho é o seguinte. Então tu tem ali, vamos simplificar, igual eu já fiz no vídeo lá. Tem, mano, um campo aberto, um gramadão. Aí tem uma super árvore aqui, seja ela linear ou entrelaçada. E você é fruto de uma dessas duas vertentes. Não necessariamente você seja uma árvore linear nem entrelaçada. Você pode ser uma árvore torta, você pode ser uma outra árvore que nasceu muito longe. E aí você vai pensar, poxa, mas como? Bom, pode ter sido através de uma abelhinha, um passarinho, um animalzinho, né, que trouxe alguma sementinha ou alguma coisa do tipo, ou a conexão da rizoma. A conexão da rizoma é algo que, existindo em um mesmo plano, não necessariamente seja necessário uma conexão direta. Essa conexão ela pode ser de um solo. Ela pode ter uma realidade completamente diferente. Porque nós temos um universo embaixo da Terra totalmente conectado. Nesse instante, eu aqui, com o meu pé no chão, através do concreto, até chegar na terra que sustenta o mesmo, pelo subsolo, existem conexões que chegam até você, seja onde você estiver.
Esse é um dos mistérios da vida. E a rizoma atende dessa forma. E eu percebi aqui uma coisa. A minha constituição, ao que podemos entender de uma árvore, ela é composta, obviamente, pelo meu pai biológico, minha mãe, onde, não existindo uma vida presente junto ao meu pai biológico, tão logo eu ganhei um pai muito cedo, que casou com a minha mãe, onde até mesmo por uma adoção judicial, jurídica, eu possuo em mim a alteração do meu sobrenome. Então, considerando a origem da minha árvore entrelaçada, diga-se de passagem, não nessa sequência determinada, mas existe ainda a criação de uma nova árvore da minha vida. Porque a interferência por este solo que se cruzou pela rizoma fez com que eu tivesse então uma neoformação. Caralho, mano. O bagulho é nóis, velho. Mano, eu adoro isso, velho. Então assim, aí colocando essas coisas, né, na ideia da adicção. Existindo a identificação neste poema, a gente pode entender que, independente de termos uma base ou uma raiz de uma qualidade adicta, porque aí também entra nos enigmas da adicção, não necessariamente tenhamos a vida até as folhas em vício. Ao podar a realidade de uma origem compulsiva, obsessiva, egocêntrica, sendo uma tríade muito comum de entendimento à adicção, a árvore continua com o seu crescimento, a sua vida, a sua existência de outra forma. Mas ainda assim, naquele mesmo lugar onde foi cortado o galho ou o entrelance de uma segmentação de adicção, ainda assim pode crescer aqui mesmo, como nós observamos na vida, a sequência daquele mesmo local. O outro tópico que eu pensei, e agora eu vou costurar com esse, e vou terminar com o segundo tópico que eu tinha pensado, pois esse da árvore era o primeiro. É sobre a migração. Eu tô novamente fazendo um estudo em mim, e obviamente, quando eu falo um estudo em mim, tudo isso é vivido e trabalhado com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu converso, nas comunidades que eu convivo. Ora uma coisa, ora outra, mas, novamente por coincidência, a migração, não necessariamente a migração, mas a questão sexoafetiva libidinosa apareceu nas conversas. E aí hoje, não lembro como veio para mim isso, mas eu me dei conta que na verdade, lembrei de onde veio, que na verdade, considerando essas ideias da árvore, considerando um pouco essa qualidade mais filosófica e artística que iniciamos o nosso vídeo, eu hoje não tenho as grandes dificuldades e dores associadas à adicção pela ordem do álcool e da droga.
E tão rapidamente, a única área que eu me identifico com uma real presença de um fator migratório é a de natureza sexoafetiva libidinosa. Já muito compartilhado aqui também. E por um acaso hoje, uma epifania cósmica me atendeu a uma revelação. Até então, eu achava, e é isso que eu estou estudando para ver se encontro novas verdades ao que cabe compreensões mais internas das minhas faculdades que eu entendo falhas. Até então, pensava eu ter a migração da adicção do álcool e da droga para o sexo. Mas, através de olhares investigativos analíticos, que eu faço há anos, e por uma real comunhão ao meu sentimento, e por gozar de fato de uma lucidez, um discernimento, uma sanidade que me permite alcançar estas qualidades, eu percebi, cara, que talvez não é que eu tenha migrado para a questão sexoafetiva libidinosa. Ela já existia antes mesmo do álcool e da droga. Então é como se há 13 anos sem uso de álcool e drogas, então somente agora, se assim for, condizente a uma nova verdade que estou explorando, eu retornei e não migrei. Mano, o bagulho é muito louco, velho. Então eu retornei a uma possível primeira característica de adicção, que seria a sexoafetiva libidinosa. Sexo afetivo libidinoso, e eu sempre coloco dessa forma, pois o sexo em si, assim como eu também já compartilhei aqui, e lembrando que tudo isso tem nos meus livros, para comprar os meus livros, pode entrar direto na editora, pelo site livrariaipdasletras.com. Fábio Marcondes, aparece os 6 livros publicados. Ou Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece as grandes livrarias. Quando eu coloco sexo afetivo libidinoso, é porque o sexo, ele pode ser visto sem nenhuma transferência de afeto. Pode ser o simples ato do gozo, do prazer, do orgasmo. Existem muitas diferenças entre homens e mulheres, tanto quanto muitas semelhanças. E é sempre muito importante ter cuidado quando tentamos colocar estes assuntos em vias comparativas, tá? Então, em respeito à natureza feminina, tanto quanto eu já tenho conversas compartilhadas com pessoas que eu convidei para falar disso, outros vídeos que eu exploro, também compartilhado aqui no canal, nos meus livros, eu tenho muito cuidado e muita atenção às questões sexoafetivas libidinosas, ainda mais aos cuidados de suma importância ao que cabe para cada indivíduo com o seu valor nas questões dos gêneros, das diversidades. E sim, é importante
E eu gosto sempre de aprender e corrigir aquilo que eu tiver, de repente, ainda ofuscado, né? Tanto que eu trabalho, atendo, converso com pessoas de todos os gêneros, de todas as diversidades, homens, mulheres, jovens, idosos, porque nos identificamos nos sentimentos. Então, quando a gente olha para o sexo, falando de mim, tem o lado bicho, tem o lado carne, tem o lado primata, que é gozar, que pode se saciar através de uma masturbação, por exemplo. O afeto talvez seja a área mais sutil de todas elas, que aí já é onde você se entrega, onde você recebe, onde você, o companheiro, a companheira, ou até mesmo qualquer subjetividade que se encontre a uma questão sexual, se torna um, onde os corações pulsam juntos em sexo. A parte libidinosa, para mim, mesmo que não seja na totalidade da tradução e a compreensão da palavra, envolve a minha excitação junto àquilo que me promove, então, uma necessidade do sexo, do afeto, inclusive, que só existe quando, não importando o nível, mas encaixa a compatibilidade dos meus valores, dos meus desejos. E que, diga-se de passagem, é de suma importância que haja também a outra pessoa. Pegando um pouco disso e aprofundando nesse olhar, desde a infância, por minha insegurança, minha timidez, bibibi bababá, inclusive por uma série de questões muito mais profundas, de ordens psicológicas, psicanalíticas, quiçá energéticas, espirituais, a minha insegurança, minha carência, sempre necessitando da relação materna, da relação paterna, da relação familiar, do pertencimento social, que ali correspondia a talvez alguma coisa de escola, algo junto aos primos na família, alguma vizinhança, pois ainda criança é o máximo que eu teria, tornou-me, não ainda egocentricamente falando, pois ali também eu não conseguia ter uma compreensão absoluta de uma forma consciente, mas ainda não consciente, que é diferente de inconsciente, como precisar para mim. Então entra a relação do egocentrismo, mas não de uma forma consciencial, como eu gosto de dizer. Mas a necessidade em ser querido. E obviamente os estímulos por todas as passagens junto às fases de crescimento, então as percepções oral, anal, genital, comum de todos, né? Tendo ali, assim como o ganho das primeiras impressões de prazeres e de desprazeres,
tudo refletido em alguém para me dar o que eu não tinha. E muito mais alguém do que alguma coisa, tá? Porque alguma coisa serve de suprimento, onde você pode ofertar ou atrair sempre um alguém. Perceba isso. Então todos os nossos utensílios, toda a nossa matéria, ela é para conquistar, atrair, onde no fundo o que corresponde o mesmo é ter o alguém. Não importa que seja por um instante, um dia, o tempo que durar ou a vida toda. Então foi muito curioso sentir tudo isso, por mais que agora tenha ficado um pouco mais enroscado, porque eu precisei fazer algumas voltas, até porque tudo isso está se manifestando agora. É muito curioso ver que o álcool e a droga se transformou em suprimentos para que então eu tivesse esse nível de conquista de pessoas através de coisas, muitas vezes, e coisas essas muitas vezes também é estar no local, ter tal coisa, ser parte, para então novamente acalentar aquilo que já vinha desde a infância. Então é interessantíssimo ver, cara, como mesmo que tenhamos já um alcance tão profundo e tão longo, vasto, de compreensões sobre nós, ainda assim sempre algo se revela. E o segundo tópico, que era o do meio, é sobre... Dá pra conectar tudo aqui, tá? Por isso que eu vou fazer eles juntos. Até porque essas pulsões criativas se manifestaram por causa do segundo tópico. Que é o seguinte, cara. Deixa eu ver como eu coloco eles. Para eles cruzarem. A forma que eu pensei... Ah, lembrei. É que eu pensei da seguinte forma. Tem um teretetê para acontecer que eu tô... Nossa, e de novo foi ontem vendo uma árvore que eu pensei nisso. Bodhi, né? Bodhisattva. Eu ontem no trânsito... Sempre no trânsito. Ah, céus! Eu ontem no trânsito, parei no trânsito, fiquei olhando pela janela. E aí olhando a árvore assim, eu falei, porra, mano, caralho, eu queria tanto esse bagulho, velho. Porra, Deus, e aí, mano? Pô, o bagulho ia passar mó pano, mano, caralho. Ia clarear o Jota, mano. Pô, mas e aí, será que eu tô preparado pra esse bagulho, mano? Como é que tá aí, minha vaidade, pá? E aí, mano? Porra. Aí eu parei e falei, não, quer saber, velho? Qual que é a fita, velho? Diz pra mim, mano. Qual que é a fita, velho? É isso que eu preciso pra minha vida? É isso? É isso que eu tanto quero há tanto tempo? E também, porra, nunca vai. Sempre quase nunca vai. E aí, qual que é? Né? É isso então pra mim?
E fiquei ali, né? Falei, pô, mas beleza, velho. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que conforme você vai executando um monte de coisa, porque a importância é executar, né? Tem que aprender a executar. Aí você vai executando e você não para de executar e só executa mais. Só que em contrapartida tem aquelas pessoas que vivem alguns processos de mergulhos internos em si, principalmente aqueles que se tornaram decoração de um inferno gélido, mas conseguem emergir a lume, como eu sempre gosto de dizer. Uma vez conectado, nunca mais se desconecta. E por mais que você tente trazer isso a uma razão, e por mais que você consiga muitas vezes colocar isso dentro de razões, ainda assim parece que algo cuida daquilo que você realmente precisa. Pra mim mano, é a coisa mais difícil do mundo pra mim isso. Acreditar que eu, junto 8 bilhões de pessoas, sendo o planeta Terra uma micropartícula em um vasto universo, com centenas de milhares de galáxias, tenho eu, uma única partícula, a regência de Deus. Dado o fato, este unigênito ter ainda aqui, nestes 8 bilhões, a um planeta com uma vida de 4,5 bilhões de existência, ser tão somente a menos de 300 mil anos, a primeira concepção do ser através da evolução. Ainda não contente, já existente uma série de signos, as ou conexões ou refrações egóicas de uma subjetividade que cabe a algo celestial, termos uma tríade monoteísta, que inclusive é contemporânea, a todos os primórdios de muitos e muitos anos antes, termos então várias formas do que seria novamente Deus. Então, quando eu coloco essa visão, a minha razão não permite acreditar nisso. Só que também é uma loucura, porque principalmente quem usa álcool e droga, já usou álcool e droga, tá tentando parar de usar álcool e droga, ou tem qualquer outra coisa que, para a ciência, é esquizofrenia. Para a subjetividade da vida, é mediunidade ou qualquer outro nome que quiser. É muito comum sentir o mal, mas é muito difícil acreditar no bem. Tem um vídeo de monte aqui, tá? Coloca aí dualismo. Só coloca dualismo que vai aparecer um monte de coisa. O vazio, espiritualidade, é coisa que não acaba mais. Só que aí, cara,
Dentro de todo esse mais denso destrinchar prolixo que se ficou mais presente, a todo instante que eu consigo fazer realmente esse movimento em mais do que a minha vontade, é acreditar em algo maior, velho. Não demora muito, a vida vem e me dá. Eu falo, mano, não pode ser, velho. Então, na verdade, esse tópico ele nem conecta muito com o que a gente começou conversando sobre as árvores, mas para deixar a dramatização mais artística, como sempre, para encerrarmos, pois deu meu tempo, toda vez que eu insisto nas coisas que eu não entendo por quê, mas algo me empurra ou me puxa para ainda assim fazer, que por sinal é tudo que eu faço há 13 anos, minto mais, porque em 2010 eu saí do mundo corporativo para morrer, né, no caso, e foi abrindo um caderno e escrevendo. Mas ali foi talvez o momento onde eu atendi pela primeira vez um grande chamado. Porra, vida, você tá me deixando maluco, velho. Chega. Não tem nada de místico nisso, tá? São diálogos de uma mente que há muitos anos se trabalha e estuda, tá? É como se eu resgatasse do inconsciente e trouxesse para o consciente uma percepção mais clara das minhas próprias pulsões, tá? Só para sempre trazer um pouquinho de razão, porque eu não consigo ficar só no subjetivo. Mas, sim, o grande movimento da minha vida ultimamente, principalmente ao meu trabalho e muito presente também aos cuidados junto meus filhos, mais o meu filho por conviver comigo, minha filha também por morar fora do país, já está na pré-adolescência, por mais que tenhamos uma vida compartilhada em amor, é óbvio que as questões operacionais do dia a dia são mais o meu filho. Então, quando eu falo filhos, volta mais a questão do filho. Mas as trocas que eu já tenho com a minha filha, elas são de ordens também muito sensíveis em todos esses olhares existenciais, afeto, presença, mas todo esse movimento, principalmente ao seguir a caminhada do dia com inquietude, com tristeza, com dor, que acontece bastante, mas ali ainda um movimento sem saber muito bem o porquê, mas fazendo. E aí nas pausas a vida vem e me mostra, bum, bum. Porque no fundo, eu penso às vezes que eu tenho que seguir outros rumos, sabe? Só para não ficar tão vago. Porque eu sei que esse finalzinho ficou bem vago. Mas é mais ou menos assim.
Às vezes eu olho para minha árvore e penso que um galho deveria sair para uma outra direção. Mas nem mesmo o sol ali existe para que ele siga. Mas eu insisto achando que tem que ir para lá. Então, como em uma prática e uma técnica de um bonsai, ajustando o seu movimento com arames e fazendo podas específicas, eu ainda assim tento moldar um movimento específico. Mas nesse trajeto, eu não consigo fazer isso. E esse mesmo galho nasce, mas ele nasce para uma direção totalmente contrária. E eu fico sem entender o porquê. Aí eu vou e me conecto. E a árvore floresce, sua vegetação, folhas, frutos, flores, pássaros, borboletas, animais, pessoas se refrescando em vossa sombra. E a vida acontece. Sabe por que eu tô fazendo tudo isso? Porque 40 minutos já foi todo mundo embora. Eu vou continuar do jeito que eu sou. Mas é só quando eu realmente escuto a vida naquilo que não se vê é que eu encontro paz. Talvez minha teimosia em querer trazer o invisível para o visível faça com que eu avance tanto. Mas de novo a vida tá falando, Fabão. Fabão. Uma frase que não é minha, apesar de ser uma frase comum, a forma que está escrito e de onde vem não é meu, mas é mais ou menos assim. Aceita, exclamação, dói menos. Talvez eu tenha que atender alguns chamados invisíveis, não morrendo. Bom, enquanto eu não sei o que é, eu só vou, que é o que eu sei fazer melhor. Preciso ir mesmo, tá? Fica aí um compartilhamento livre, mas com pelo menos a ideia inicial da árvore entrelaçada e a árvore linear. Se eu fosse uma árvore linear, para fechar, é nóis, vida, tu sempre me traz, né? Se eu fosse uma árvore linear, não seria assim tão entrelaçado. Mas lá no alto nos encontramos ao mesmo céu. Ficamos por aqui. Valeu!